E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal do Magrini, Momento da Palavra. Eu gostaria de ler um texto para você que está lá no livro de Isaías, porque nos vídeos anteriores eu gravei sobre Paulo, em que ele dizia em sua carta aos Filipenses que em todas as coisas ele estava instruído. Será que você realmente acha que está preparado? Porque Paulo dizia que tudo aquilo que ele passou, tanto ter fartura como a ter fome, foi uma instrução de Deus. E eu encontrei um texto que está lá no livro de Isaías, no capítulo 48, a partir do versículo 10, que ele disse assim: Eu fiz vocês passarem pelo fogo do sofrimento para deixá-los puros, como a prata é purificada na fornalha. Deus às vezes permite certas situações na vida do povo por causa do erro, por causa da dificuldade deles ouvirem a Deus. E naquele ponto Deus permite que certas coisas aconteçam para que a pessoa seja purificada daquilo, para que a pessoa se transforme através daquilo. Talvez você diga assim, mas por que isso acontece dessa forma? Se você pegar um monte de ferro, eu gosto de assistir um programa que chama Desafio sobre Fogo. Eles pegam um monte de entulho de resto de ferro e eles colocam na fornalha, aquecem em altas temperaturas e fazem espadas perfeitas. Mas ela precisou entrar no fogo primeiro. Precisou bater naquele ferro para que ele fosse moldado. E com aquele tempo que eles têm para poder fazer aquela faca, de repente eles fazem uma espada, fazem algo esplêndido, que você olha assim e fala, cara, como é que pode um monte de ferro daquele, né, retorcido, e sair algo tão bom, algo tão perfeito assim, né, comparado ao que era. E da mesma forma na nossa vida, né? Você pode ver que também outro exemplo é que um diamante ele não vem pronto, né? Ele precisa ser lapidado. E durante esse processo de lapidação também vai ser, às vezes algumas partes dele vai ser tirado fora, vai ter que ser colocado numa lixa e tudo mais, vai ter um processo por isso, até que ele se torne perfeito. Então na nossa vida também é da mesma maneira. Na nossa vida a gente vai passar por um processo. E se a gente realmente acredita e confia em Deus, entrega os caminhos para Ele, a gente vai passar por problemas, vai passar por dificuldades, mas Deus está. Não é que Ele quer que a gente sofra, Ele quer que a gente se corrija. Aquilo ali vai nos purificar. Lembra-se do que Paulo disse na carta, se não me engano, lá no livro de Coríntios, ele disse assim, ó, quando ele estava com o espinho na carne, ele falou para Deus, assim, pediu para Deus que ele fosse curado. E Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo disse assim: de bom grado gloriarei-me nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, né? E ele disse que, da mesma forma, ele sentia prazer nas tribulações, nas dissoluções, nas dificuldades, nas perseguições por amor a Cristo. Porque quando ele estava fraco, então ele era forte. Naquele momento, Paulo entendeu que no meio das dificuldades, no meio dos problemas, ele estava sendo moldado por Deus. É a hora que você está entrando na fornalha ali, você está banhando, você está sendo moldado, transformado, para que você se torne uma nova pessoa. Então, não se preocupe, não tenha medo daquilo que você esteja passando, né? E aqui no mesmo livro de Isaías 48, eu gostei de finalizar dizendo o seguinte, né? Lá no versículo 17, ele diz assim, ó: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, aquele mestre que ensina o que é melhor para você, o guia que está sempre mostrando o caminho por onde deve andar. Deus não, Deus não nos deixa sozinho. Ele, ele quer estar participando da nossa vida. Então, naquele momento, você pode estar passando por até dificuldades, mas Deus está no controle da situação. Deus vai permitir que certas coisas aconteçam, mas Ele vai te ajudar a sair dessa. E você vai se tornar uma pessoa mais forte. Você vai se tornar uma pessoa mais determinada. Porque tudo aquilo que não te desafia não vai te mudar. Você vai ter uma mente diferente. Eu sei porque eu já passei por tantas coisas, tantos problemas, que quando eu olho para trás e penso, cara, eu não sei como é que eu saí daquilo. Mas eu vejo que a mão de Deus estava por detrás de tudo aquilo. E eu entendi que tudo na nossa vida é um processo. E a gente vai aprendendo e subindo um degrau de cada vez. Amém?
Essa aqui é uma palavra rápida sobre a palavra de Deus. Agora são 6h30 da manhã, é o horário que eu tenho para gravar. Mas não perca toda terça e sexta, às 20 horas, aqui no canal do Magrini e também na casa de oração. Aqui embaixo vai ter o link. Valeu? Um forte abraço e que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.